Cumprimento mais uma vez, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, eu não havia programado nada para pregar, mas atendendo um pedido dos irmãos, eu vou trazer uma mensagem para os irmãos, só 20 minutos. Eu ainda estou rouco ainda de ontem, mas nós vamos aqui complementar aqui o que já foi dito nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o versículo de número, capítulo de número 2, e o verso de número 2. Eu serei rápido em minhas palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o verso de número 2. Que diz assim a palavra de Deus: e de repente veio um som do céu, como de um som veemente e impetuoso, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles estavam assentados. Amém. Somente este versículo para a nossa meditação. É um texto bastante conhecido. Eu creio que todos os irmãos aqui já ouviram algo concernente a esta mensagem. Eu quero, antes de meditar no texto, mandar um abraço para todos os irmãos que estão nos assistindo. Inclusive o pastor Emanuel Silva, ali de Uberlândia, Minas Gerais, está ligadinho aí. Que Deus abençoe a ele poderosamente em nome de Jesus. Ao missionário Rodolfo. Queridos, como todos nós sabemos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas, o único evangelista gentil que não andou com Jesus, não testificou dos milagres de Jesus. Era doutor na área da medicina e agora, abraçando o apostolado, ele vai se tornar um historiador. Historiador porque ele não é uma testemunha ocular, ele não viu os milagres de Jesus. Lucas, ele não andou com Jesus. Lucas, ele se viu impactado por uma palavra que foi ministrada pelo apóstolo Paulo, e sendo impactado pela palavra, ele sente o desejo ardente no seu coração de escrever os feitos de Jesus. Durante o decorrer da sua vida ministerial, ele vai escrever 2 livros. O primeiro livro é o livro intitulado o seu nome, o livro do evangelista Lucas. O segundo livro é o livro de Atos dos Apóstolos. O seu primeiro livro vai entrar dentro da composição dos evangelhos sinóticos, como são conhecidos. Evangelhos sinóticos são os 3 evangelhos compostos por Marcos, Mateus, e o livro do evangelista Lucas são os evangelhos sinóticos. O texto aqui refere no segundo livro que Lucas ele vai escrever a respeito de uma profecia que o profeta Joel ele vai profetizar no período escuro da Bíblia Sagrada. O texto nos afirma que o povo de Deus vai passar por 2 dispensações. A primeira dispensação aconteceu nos 70 anos do cativo babilônico, aonde o povo de Deus estava aprisionado pelas mãos dos reis. A segunda dispensação vai durar 400 anos, a qual o Senhor não vai falar nem por Urim, nem por Tumim, e nem pela boca de profeta. Durante este tempo, o texto sagrado diz que o profeta Joel ele vai trazer uma profecia para os tempos difíceis que estavam promulgando-se no meio do povo de Israel. E esta profecia ela vai seguir subsequente no decorrer dos anos, dizendo que os velhos sonharão, os velhos terão visões, os moços profetizarão, e todos receberão a virtude do Espírito que há de vir sobre toda a carne. Esta era a profecia que foi proferida pelo profeta Joel. Porém, para essa promessa se cumprir, o Messias teria que nascer. E no primeiro livro do evangelista Lucas, ele vai falar a respeito de uma família que era composta por 2 pessoas, Zacarias e sua esposa Isabel. Todos nós sabemos que Zacarias ele era sacerdote. Naquela época vivia aproximadamente 15 mil sacerdotes. Aqueles que tinham o direito de queimar incenso no altar dos incensos queimavam uma vez só na sua vida, quando muito 2 vezes, porque havia um sorteio entre os sacerdotes
para poder eles entrar no tabernáculo do Senhor para queimar incenso, sendo que o maior desejo de um sacerdote era entrar dentro do tabernáculo para queimar o incenso no altar dos incensos. Era o maior desejo dele, era uma honra. Porém ele tinha que passar por um sorteio. É por isso que o texto diz que coube-lhe por sorte a Zacarias queimar incenso no altar dos incensos. Perceba bem, a Bíblia Sagrada diz que vai acontecer um sorteio, e eram 2 sorteios que faziam entre eles. O primeiro sorteio dava da tribo que sairia o sacerdote que ia queimar o incenso. O segundo sorteio era o nome do sacerdote. Todos os anos Zacarias estava no templo, porém o seu nome não saía. Todos nós sabemos que a sua esposa era cometida de uma esterilidade. Ela não poderia gerar filhos. As suas gametas funcionais não proliferavam. O seu ventre era obscuro e ela não poderia dar filhos ao seu esposo. Isso fazia dela uma mulher amaldiçoada diante da sociedade. Porém Isabel era uma mulher sábia. Então todo ano Zacarias subia ao templo, acontecia o sorteio, seu nome não saía, ele voltava para casa cabisbaixo. Então, mas ele recebia dentro de sua casa, com certeza, uma palavra de ânimo da sua esposa. Quem sabe ele chegava dentro de sua casa cabisbaixo, porque aconteceu mais uma vez o sorteio e o seu nome não saiu. Passado o segundo ano, o nome dele não sai. Passado o terceiro ano, o seu nome não sai. Passado o quarto ano, o seu nome não sai, e ele chega em casa cabisbaixo. Talvez a sua esposa, como de costume, sábia como ela era, ela dizia: meu filho, não te preocupa, vai chegar a tua vez, a promessa vai se cumprir na tua vida. Continua adorando ao Senhor, continua sacrificando, continua indo ao tabernáculo, porque certamente a promessa de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Oh, coisa boa, irmão, é ser casado com mulher sábia. Eu estava dizendo nesta tarde ao capelão Lenivaldo, eu disse: você é um homem muito sortudo, você tem uma mulher sábia do seu lado. O Arthur é muito sortudo, tem uma esposa sábia do seu lado. Eu também sou um homem sortudo, porque tenho uma esposa sábia do meu lado. E por que você está dizendo isso, irmão? É porque nós saímos para pregar e às vezes não podemos levar a esposa, porque muitas vezes a condição financeira não dá, mas elas compreendem o chamado, compreendem o ministério, e enquanto nós estamos saindo para pregar, elas estão em casa orando pela nossa vida, intercedendo pela nossa vida. Em contrapartida, tem outras loucas que não entendem o chamado do marido e olha para ele e diz assim: se eu não for, você também não vai. Enterra o ministério do homem, não entende o ministério do homem. Então eu louvo a Deus pela esposa que o Senhor tem nos entregado. Assim era Zacarias, mas um belo dia ele adentra dentro do tabernáculo e vai ter o primeiro sorteio, e disseram: coube por sorte alguém da tribo de Abias, ele ser chamado e escolhido para queimar incenso. Naquele dia o coração de Zacarias acelera, porque ele fazia parte da tribo de Abias. Veio o primeiro sorteio, aí o tribo de Abias foi sorteado. Vem agora o segundo sorteio. Quem é aquele da vez? Quem é que vai entrar na chamada? Quem é que vai exercer o ministério? E de repente faz o segundo sorteio, e quem é que é escolhido? Zacarias. Zacarias que lembrou-se do que a mulher tinha dito: ei, meu esposo, continua adorando, porque passa o tempo que passar, a chamada de Deus vai se cumprir na tua vida. O teu ministério sacerdotal, ele não foi em vão, porque o Senhor, ele te chamou para esta obra, e passa o tempo que passar, a chamada vai se concretizar na tua vida. Passa o tempo que passar, a chamada vai se concretizar na tua vida. Eu vejo aqui a vida de muitos levitas, pregadores, participam de congressos. Passa o primeiro ano, não aconteceu nada, a porta não se abriu, pastor. Passou o segundo congresso, não aconteceu nada. Passou o terceiro, não aconteceu nada.
Passou o quinto, não aconteceu nada. E muitas vezes ele tem que olhar e ver que aquele que participou a primeira vez, as portas se abriu para ele. Assim era Zacarias. Ia para o templo, outra tribo é escolhida. Ia para o templo, outra tribo era escolhida. Ia para o templo, outra tribo era escolhida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ele não desistiu da sua chamada. Eu vou primeiro, se não se abrir eu vou o segundo, se não se abrir eu vou o terceiro, se não se abrir eu vou o quarto, se não se abrir eu vou o quinto. Mas eu sei que Deus me chamou para esta obra, e um belo dia a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Eu estou profetizando para a tua vida. Eu sei que te chamou, eu sei que ele te escolheu. Talvez você tenha olhado para um lado, olhado para o outro, e não vê a chamada se concretizar na tua vida, mas continua como Zacarias, continua adorando, continua exaltando. A tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar. Só quem crê agora, 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 só quem crê agora. A tua hora vai chegar. A chamada se concretiza na vida de Zacarias. A promessa se cumpre. Isabel vai dar à luz um filho. João Batista vai ser o precursor, vai ser o caminho, aquele que vai fazer caminho para a chegada do Messias. O interessante da chamada ministerial é que sempre vai se levantar alguém para falar a respeito do ministério. Zacarias, João Batista, quando começa a pregar, levanta uma grande multidão. Jesus nasce. Quando Jesus começa a pregar nas proximidades do Jordão com 30 anos, aqueles que acompanhavam João Batista partem para o lado de Jesus e agora começaram a se distanciar de João Batista. Aí chega aqueles que não acreditam no ministério e querem fazer, como diz Figuinha, para questionar o ministério. Vou te dizer, João, aquela multidão que te cercava, olha aí, agora estão saindo, estão acompanhando o outro lá. Aí João Batista, que tinha humildade e sabia que o chamado dele era soberano, ele disse assim: ei, para com esse negócio, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele estava dizendo: ei, eu não preciso olhar para o ministério dele, porque eu tenho o meu ministério. A promessa já se cumpriu na minha vida. Eu não preciso passar por cima dele. Eu tenho a minha chamada e ele tem a chamada dele. Jesus, ele faz o caminho. Jesus, ele cumpre o seu ministério. Jesus, quando ele cumpre o ministério, Jesus é levado ao madeiro. Jesus é aspergido ao céu e deixa um pedido para a igreja, porque os discípulos queriam pregar, só que por muitas vezes os discípulos foram pregar e voltaram envergonhados. Aí o Senhor Jesus olha para eles, ele diz: Senhor, eu quero pregar, eu quero louvar, eu quero sair aí nos 4 cantos da terra. Isso é uma mensagem missionária, irmãos. Nós estamos em um trabalho de missões. Eu quero pregar, eu quero louvar, eu quero falar do teu amor. Jesus, calma, não é hora. Calma, 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 calma. A ansiedade deles era para pregar, era para louvar, era para ir para os 4 cantos da terra. Não, eu tenho que ir logo, eu tenho que fazer. Os anos estão te passando, será que vai se cumprir quando eu ainda estiver velho? Jesus diz: calma. Mas para que, Senhor? Ele diz: ficai aqui, não precisa ir para lugar nenhum, fica aqui, até que do alto
Eu vou repetir de novo para você entender. Jesus disse assim: não precisa ir para canto nenhum agora, fica aqui. Para quê, Senhor? Para que do alto, para que do alto, para que do alto sejais revestido de poder. O que ele estava dizendo? Ei, você pode ir para os quatro cantos da terra, você pode pregar, você pode louvar, mas se do alto você não recebeu auxílio, nada vai acontecer, vida não vai se converter, você vai só causar escândalo. Permanece no lugar que você está, porque a chamada que você precisa, o peso que você precisa para o teu ministério, ele vem do alto, ele vem do alto, ele vem do alto, ele vem do alto. Ficai aqui até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia Sagrada diz que eles perseveram na oração. Eles começam a perseverar na oração. A Bíblia Sagrada diz que eles estavam unânimes. Perceba aqui, irmão Jailton, que o texto diz que eles estavam unânimes. A palavra unânimes significa tornar-se um. Tinha 120 dentro do tabernáculo, mas Deus olhava do céu e só via um. Irmã Alexandra, irmã Marilúcia, irmã Silvânia, irmã Lúcia, irmã Jaine, irmã Jailton, irmã Francineide, irmão Lenivaldo, pastor Laedson, cantor Arthur e outros que já passaram por aqui ontem e passaram hoje. Eles estavam tudo no mesmo recinto, mas a Bíblia Sagrada diz que eles estavam unânimes. Ou seja, era 120 dentro do tabernáculo, irmã Francineide. Mas quando Deus olhava de cima, ele só via um. Por quê? Porque não havia briga entre eles. Não havia disputa por agenda entre eles. Não havia guerra, conflito, contenda entre eles. Eles entraram dentro do tabernáculo e quando Deus olhava lá de cima, ele dizia: eles estão unânimes. Ele estava dizendo que eles são só um. Por quê? Porque eles entraram e o único propósito deles era todos: eu quero ser cheio, 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 oh glória! Eu quero ser cheio. Não tinha um dizendo: eu quero uma agenda, o outro dizendo: eu quero tomar a agenda dele. Aquele tem mais agenda do que eu. A porta se abriu para ele, a porta se abriu para ela. Eu preciso assistir a novela. O pastor está olhando com cara feia. A irmã está dessa forma. Não, irmão, eles estavam em um só passamento, eles estavam em só uma adoração, em louvar, adorar e exaltar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eles estavam unânimes. Eu vou encerrar. Eles estavam unânimes. Deus olhava do céu e só via um. Ele só via um. A Bíblia Sagrada diz que de repente, o interessante, eu não vou repetir o que todos repetem nessa mensagem. É de repente que Deus vai te abençoar, é de repente que Deus vai movimentar, é de repente que a coisa vai acontecer na tua vida. Não, eu não preciso disso. A Bíblia diz que de repente veio do o Senhor disse: ficai aqui até que do alto. Ele estava falando que alto era esse? Céu. Ele disse: ficai aqui até que do céu sejais revestido de poder. Aí a Bíblia diz: de repente veio ele disse: fica aqui porque vai vir. Fica aqui que a porta vai se abrir. Fica aqui que você vai pregar. Fica aqui que você vai louvar. Não te preocupa, permanece. Permanece, não foge não. Não foge não, permanece aqui. Permanece aqui, tá querendo parar, tá querendo desistir não. O Senhor disse: fica aqui, porque a promessa foi que através daqui vai vir do céu a chamada para o teu ministério. Ela vai vir do céu, mas permanece, 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 permanece.
Sabe por que o Senhor disse permanece? É porque quando as coisas não acontecem, quando a coisa aperta, a primeira coisa que nós fazemos é fugir. Ele disse permanece. De repente veio do céu um som, com o som de um vento. Não foi um vento, foi um som. Eu vou repetir, não foi um vento, foi um som. O som de um vento veemente e impetuoso encheu todo a casa. Foi um som, irmãos. Foi um som. O que é que um som faz? O que é que um som faz? Se eu começar a gritar aqui demais, alguém chama a polícia. Por quê? Porque o som chama a atenção. Se você colocar um carro no meio da rua de som, alguém, mesmo que não esteja interessado, ele vai observar. Por quê? Porque o som chama a atenção. E de onde era que vinha aquele som? Um som veemente e impetuoso encheu toda a casa. O som encheu a casa. E depois que o som encheu a casa, aí a presença veio. Você não entendeu? Você não entendeu? Depois que o som veio, que encheu a casa, aí a presença veio. E eles foram cheios. Preste atenção. Preste atenção. Primeiro foi cheio a casa, depois eles. Primeiro foi cheio a casa, depois eles. Entendeu? A casa foi cheia primeiro, depois eles. Como assim, irmão? O som veio, encheu a casa. Depois que a casa estava cheia do som, aí eles foram cheios. Eu podia tematizar essa mensagem e tematizar com o seguinte tema: o som que traz a presença. O som que traz a presença. Porque o som veio, encheu a casa e depois encheu eles. Então o som foi que trouxe a presença. Pastor Laede, eu não sei que som era aquele, mas aquele som que estava dentro do tabernáculo trouxe a presença dele. Eu vou repetir para você entender. Eu não sei que barulho era aquele, mas o barulho que eles faziam dentro do tabernáculo trouxe a presença dele. É o barulho da igreja, irmão. É o barulho da igreja que traz a presença dele. Que barulho é esse, irmão? Não é o barulho do pandeiro, não é o barulho da guitarra, não é o barulho do microfone, não. É o barulho do glória, é o barulho do aleluia, é o barulho da língua estranha. O som que traz a presença, o som que traz a presença, o som que traz a presença. Glorifique, irmão. Eu encerrei. O som que traz a presença. O som que traz a presença. O som que traz a presença. O Senhor gosta tanto desse barulho que em Isaías capítulo de número 6 ele disse que o Senhor está assentado sobre altos sublimes tronos e miríades de anjos eles rodeiam ao redor do seu trono e declarando este barulho: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória.